Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula nossa desse curso Aprovação Sem Mistério. A aula de hoje, nós vamos tratar sobre esse tema, uma pergunta que eu faço e eu vou responder para você. Por que eu sei que você vai ser aprovado ou aprovada? Por que eu tenho tanta certeza assim? Veja, muitos alunos praticando o curso, estudando, fica sempre com aquela dúvida, será que eu realmente vou ser aprovado? Como é que ele tem tanta certeza? Por que ele fala dessa forma? Eu queria ter essa certeza também. Eu falo isso e realmente eu não falo isso assim apenas só como incentivo. Lógico, também é um incentivo. Inclusive, essa aula é uma aula também motivacional. Muitos alunos, depois que assistem, falam, puxa vida, agora eu tenho certeza também que eu vou ser aprovado. E esse é o intuito, porque é importante você estar motivado. E hoje nós vamos provar para você que realmente nós estamos certos, que você vai ser aprovado. Lógico, precisa de se dedicar, precisa de estudos, né? Mas vamos lá. Como é que eu sei que a pessoa vai ser aprovada? Bem, nós trabalhamos com dados realmente concretos. Hoje, isso é divulgado em quase todos os jornais voltados para questões do concurso público. Atualmente, quando vai se fazer um certame, apenas 8 a 10% das pessoas que vão fazer a prova estão preparadas. E veja, falam-se em preparação, não uma preparação adequada. Então, 8 a 10%, vamos considerar 10%. 10% das pessoas estudam, de alguma forma estudam e vão fazer a prova. 90% não tem preparação para fazer o certame, a concorrer efetivamente a uma vaga. O que acontece? Tem alguns concursos, normalmente, quando o concurso ele tem uma dificuldade maior, como um concurso para magistratura, por exemplo, esse número tende a aumentar. Então, as pessoas que realmente vão fazer uma prova da magistratura, em média, 15% estão preparadas. Mas, de qualquer forma, ainda sobra uma grande parcela que não está preparada. E o que ocorre? Concurso não é mágica. Concurso não é sorte. A pessoa que vai fazer uma prova e que não está preparada, que apenas vai marcar o gabarito, é a mesma coisa que você entregar um gabarito para uma criança e pedir para ela preencher. É sorte. Então, independente, você pode marcar A e de repente seria B, enfim, é uma questão realmente de sorte. E se para você passar, você não pode trabalhar com essa possibilidade. Você tem que trabalhar com a possibilidade concreta de você ser aprovado. Então, quem se prepara já sai na frente aí de 90% dos outros candidatos, tá bom? E isso dos candidatos que realmente vão fazer a prova, que estão ali no certame. Se você for considerar o número de pessoas inscritos, o número dos inscritos, isso aumenta mais, porque existe uma abstenção em média de 15%. Mas das pessoas que realmente vão fazer o certame, 10% aí realmente não estão preparadas. Então, quando você começa a se preparar, e eu sei que você está se preparando, que você está comprometido, porque você está aqui. Senão você não teria adquirido um produto desse para se preparar, para realmente ter esse empenho, esse diferencial. Então, eu tenho certeza que você está empenhado, está com essa motivação de estudar, tá bom? E agora, depois dessa aula, eu tenho certeza que você ainda vai ficar mais motivado, mais motivada ainda. Bem, é lógico. Quando a gente fala que concurso não é sorte, mas eu conheço uma pessoa que nunca estudou e passou. Eu particularmente, eu não conheço. Mas se existe 1% de possibilidade, ou 0,1% de possibilidade, existe possibilidade. Então, não é impossível, mas que é bem mais difícil. Mas e também nós não podemos trabalhar com esse, porque isso não é a regra. A regra é você estudar, dedicar e trabalhar com esse objetivo de ser aprovado. Bem, e aí o que acontece? As pessoas, muitas das pessoas, mesmo no início, elas vão fazer uma prova, mas não estudam. E existe um efeito que eu chamo de efeito Magu. Está escrito aqui, Magu. Para quem não conhece, Magu é um desenho animado de um vovozinho que ele era praticamente cego. E ele fazia as coisas da maneira dele, ele fazia quase tudo errado. Ele pegava um carro, saía na contramão,
e aquele desespero todo mundo, mas ele acabava não batendo o carro, ele queria ir para um lugar, acabava chegando em outro lugar, ele nunca acertava, mas assim, ele também não se dava mal, mas ele também nunca fazia realmente o que ele queria fazer. A pessoa que não estuda, ela vai fazer um certame, acontece normalmente na prova, o resultado, esse chamado efeito Magu, que nós damos esse nome. Por quê? A pessoa que vai fazer a prova, ela vai um pouco cega para fazer a prova. Hoje no concurso, quando você vai a banca vai pegar um concurso, ela já parte do pressuposto que você já conhece a matéria, que você já sabe o tema, você já sabe ali as exceções. Então ele vai trabalhar em cima disso. Então, às vezes, uma banca, por exemplo, coloca uma exceção, você já sabe da matéria, sabe de uma exceção. E dentro dessa exceção, existe uma outra exceção, vamos dizer assim, a exceção da exceção. Como você não sabe nem a matéria, você não vai saber da exceção. Então você acaba passando por cima e acaba acertando, sem querer, aquela questão. Isso é o que a gente chama de efeito Magu, a pessoa acerta sem ver, né? E acontece muitas situações parecidas com essa. A pessoa acha que foi bem na prova, tem aquela sensação, às vezes é até aprovada, não chega na nota de corte, mas às vezes sai muito bem. Outra pessoa que já estuda há algum tempo, às vezes não tem o mesmo resultado. Eu vou mostrar para você agora um gráfico que retrata bem essa situação. Veja só. Aqui, nesse gráfico, nós fizemos o desempenho no início da caminhada, né, de um servidor, de um estudante, de um concurseiro. Nesse gráfico nós colocamos aqui a pontuação, nesse eixo aqui nós colocamos o período de estudo. Nós vamos considerar aqui esse período como se fossem meses, tá bom? Acima, aqui na linha azul, é a nota de corte e essa linha abaixo aqui é a pontuação do candidato. O que acontece no início da sua caminhada? Como eu falei agora, do efeito Magu. Ele vai fazer a primeira prova e, sem conhecer, vai fazer ali às cegas e acaba tirando uma nota bastante razoável. Você vê aqui, nessa comparação aqui, se a nota de corte, nesse estudo de caso que nós fizemos, a nota de corte foi 75 pontos e a pessoa tirou 60 pontos. Veja que ela não havia estudado. Isso aí nós fizemos esse estudo e nesse momento ela realmente estava começando, surgiu uma oportunidade, ela fez o concurso e foi bem. Ela se empolgou, eu falei com ela, olha, é um pouco assim, a primeira prova às vezes você tem um resultado bom. E aí ela começou os estudos e surgiu um outro concurso. Foi 2 meses e pouco. Aqui, por causa do gráfico, no início eu tinha até considerado como o primeiro concurso, segundo, terceiro, tá bom? Mas foi mais ou menos intercalado nesses períodos. Só para você ter uma ideia. E aí no segundo, quando ela já estava estudando, que ela já tinha conhecimento, ela já sabia, vamos dizer assim, as regras. E como a banca às vezes vai pedir as exceções, ela não tem ainda o conhecimento, ela acabava errando mais do que no primeiro. Foi um concurso que ela fez também praticamente do mesmo nível, foi de um outro tribunal. Mas aí o que acontece? Continuou estudando e foi aumentando, você vê a sua pontuação, gradativamente foi aumentando, né? Depois eu vou passar os outros gráficos para você entender o que aconteceu aqui. Foram vários estudos de caso, tem um outro estudo também que não são todos da mesma pessoa. Mas aqui é só para você entender esse efeito Magu. A pessoa, primeiro, normalmente está no início assim, do estudo, ela começa a tirar notas boas e depois vai caindo. E depois, se continuar a permanecer nos estudos, com certeza a sua nota vai aumentar, tá bom? É só para você entender esse gráfico aqui, que é interessante. E é importante também destacar que esse acontecimento, esse fenômeno aqui da queda da pontuação, o efeito da primeira prova, as notas, é absolutamente normal. Às vezes a pessoa pensa assim, puxa vida, fulano fez um concurso agora, começou a estudar e foi tão bem, e eu já estou estudando aqui há algum tempo e não alcancei a mesma nota que ela. Você vê, essa pessoa, se fosse considerar aqui, ela faltaram 15 pontos para ela ser convocada, né? Essa linha de corte aqui é além da pessoa ser aprovada, ela ser também convocada, tá bom?
Porque não adianta você ser apenas aprovado, alcançar a nota mínima, né? Você precisa passar da linha de corte para ser também chamado para tomar posse. Bem, então esse aqui é o primeiro gráfico para vocês entenderem o efeito Magu e também para ficarem absolutamente tranquilos. Essa queda, às vezes, que ocorre após o primeiro concurso é absolutamente normal, tá bom? Interessante, não é mesmo? O que acontece? É absolutamente normal, como vocês puderam perceber, a pessoa, quando faz o primeiro certame, começa a estudar, faz outro certame e tem uma nota menor do que o primeiro. E às vezes os alunos nos perguntam, professor, mas eu até me desanimei. Não é motivo nenhum para você desanimar. É um fenômeno absolutamente normal. Mas, às vezes a pessoa vai fazer o primeiro certame, se dá bem, por quê? Por causa do efeito Magu, né? Então, a pessoa vai fazer um pouco cego, sem saber os conteúdos. Quando começa a saber os conteúdos, quando começa a saber as regras ali daquele conteúdo mesmo, você já sabe alguma coisa, mas também às vezes não sabe a exceção. E como o concurso às vezes pede uma exceção, você às vezes acaba caindo, mas pelo menos você já sabe, vamos dizer, alguma parte do conteúdo. Então, aquela curva é absolutamente normal. A pessoa continua estudando e aí a curva começa a se acender, né? E começa a subir. E aonde vai parar? Acima, abaixo da linha de corte? Aí vai depender. E para isso, eu vou trazer uma outra informação. Para quem já assistiu ao vídeo, vai saber que eu falei sobre essa pesquisa. Foram feitas duas pesquisas. Uma foi feita por uma ONG, chamada On The Beam. Ela fez o seguinte, ela separou um grupo de 2.100 alunos. Deixa eu colocar aqui, para ficar melhor. 2.100 alunos. Ela separou em 3 grupos de mais ou menos 700 alunos cada um. O que ocorre? Foi passado um material, um conteúdo para eles aprenderem. O que tinha nesse material, tanto para esse quanto para esse, foi o mesmo conteúdo, foram os mesmos temas, era a mesma coisa que eram para eles responderem depois ao final da pesquisa, tá bom? Aí, para o primeiro grupo, o que eles passaram? Eles passaram livros, passou um livro com um conteúdo e aqueles alunos teriam que ler aquele livro. Para o segundo, foi dado como se fosse uma aula expositiva sobre aquele enredo. Era uma história que eles contavam, enfim, aí tinha um cenário, tinha vários pontos, assim, vários detalhes, que eram para eles realmente aprender uma maior quantidade de informações. E para o terceiro grupo, foi feita uma dinâmica, né? Vamos colocar como se fosse um teatrinho aqui, assim, ó, com as cadeirinhas aqui e tal. Foi feita uma dinâmica com os alunos. Ao final, foi feito um questionário para os 3 grupos. Esse grupo, primeiro, da leitura, eles aprenderam aproximadamente 10% do conteúdo. O segundo grupo, que teve as aulas expositivas, aprendeu aproximadamente 15%. E esse grupo aqui, o último grupo, 80%. Agora, vejam a diferença do conteúdo aprendido quando a pessoa participa do enredo, quando ela participa do conteúdo. Isso é extremamente relevante. Ler o livro é fundamental num concurso? Fundamental. Mas vejam só, se você apenas ler o livro sem técnica, você vai assimilar apenas 10%. Se você for ter uma aula, apenas 15%. As aulas são importantes, os livros são importantes, muito, mas você tem que ter técnica também, porque senão você vai perder muito conteúdo. Como se não bastasse essa pesquisa, foi feita uma outra pesquisa com outro grupo, e o que acontece? Foi passado um conteúdo e depois retirado o conteúdo desse pessoal. E eles fizeram perguntas após 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses. E o que aconteceu? No primeiro mês, eles tinham já perdido alguns 60%, outros 70% do conteúdo.
no final do sexto mês, eles só assimilaram, em média, 10 a 15%. Agora você imagina, você lê um livro, depois você já aprende 10% do conteúdo. Após 6 meses, você vai aprender apenas 15% de 10%. E vai sobrar o que para você fazer a prova? Você vai saber que você leu, mas aquilo ali já caiu no esquecimento, né? Então, por isso que são importantes as regras, porque você potencializa com o tempo não vai ser um efeito, não vai ter um efeito de perda do conteúdo. Pelo contrário, você vai manter aquele conteúdo estudado. Outra, como é que você vai aprender ainda mais? Você pega um livro e a partir de técnicas, que eu vou explicar essas técnicas associativas, são diversas técnicas para cada tipo de leitura. Se você vai ler uma lei seca, por exemplo, para quem estuda para os tribunais, e não só os tribunais, também para delegado, carreira policial, você vai estudar uma lei, existem técnicas para você pegar a lei também e aumentar a sua capacidade em até passar isso aqui, por exemplo, para 80%. E mesmo lendo, tendo esse potencial de 80% do assimilado, você vai utilizar técnicas de memorização. E depois de alguns meses, você ainda vai manter esse percentual. E aí você potencializa muito, muito mesmo a sua condição, as suas chances de ser aprovado. Eu vou mostrar o segundo gráfico e um terceiro gráfico também para mostrar o que acontece com o aluno que utiliza as técnicas, os métodos de memorização. Veja só. Então, aqui nós temos o nosso segundo gráfico. Aqui é o gráfico de desempenho. O aluno que está estudando já há algum tempo, né? Aqui a pontuação, da mesma maneira que o outro, né? O período de estudo, a nota de corte e a pontuação. Veja, ele passou pelo efeito, ele fez o primeiro concurso, né? Teve, vamos dizer, o efeito Magu também. Veio, continuou estudando, foi aumentando as suas notas. Mas veja que chegou um ponto, é aquela fase do quase. Muitos alunos ficam nessa fase aqui, ó. Eu mesmo fiquei nesse tempo aqui um bom período. E o que acontece? Nós vamos estudando. O conteúdo está assimilado. Excelente. Vai passando o tempo, a gente, vamos dizer assim, a gente assimilou aqui mais 10%. Mas a gente já perdeu o que estava lá atrás. O conteúdo que a gente estudou nesse início aqui, a gente foi perdendo. Por quê? Não usava técnica. Então aqui a pessoa fica aqui, ó, vai nessa aqui e se não tomar cuidado, vai ficar indefinidamente aqui no quase. Aí eu quase passei. As questões do concurso, concurso ele tem 3 tipos de questões. E alguns concursos 4. As questões que têm um nível, vamos dizer, fácil, tem que ter bastante cuidado com o que se fala fácil, né? Porque realmente hoje o concurso está sendo exigido muitas coisas. Mas são aquelas questões que é um conhecimento maior, que você com um mínimo de conhecimento, com um pouco de raciocínio, você vai conseguir resolver. Existem as questões médias e as questões difíceis. Existem questões em concurso, por exemplo, em certames também, como um vestibular, por exemplo. Existe questão que não é para ser respondida. Você, às vezes, tem uma questão ali de matemática, que se você for responder aquela questão, ela tem uma resposta? Tem, ela tem uma resposta. Mas você vai perder ali 15, 20 minutos para responder um item, e sendo que você pode responder 20. Às vezes a pessoa perde aquele ponto porque quer resolver aquela questão, sendo que vai deixar a prova para resolver as outras questões depois e acaba perdendo muito tempo. E aí vem o desespero, já depois, quando tiver tempo para responder uma questão fácil, relativamente fácil, não vai estar com a atenção necessária, com a concentração necessária, vai estar preocupado, vai estar muitas vezes já angustiado com o tempo. Então tem questões, tem que ter estratégia para responder a prova também. Isso depois nós vamos falar em outra aula, tá bom? Só para a gente não perder o foco aqui.
Então, esse momento aqui é da que a pessoa não consegue ultrapassar, alcançar as questões mais difíceis, que realmente são detalhes da matéria estudada, que você só vai lembrar por meio de técnicas. Então, se a pessoa não utilizar técnicas de memorização, se ela não tiver um estudo direcionado, como vocês estão tendo agora, muitas vezes a pessoa vai ficar aqui durante muito tempo, porque você tem que superar, você tem que ir mais para... você não pode estar igual aos outros alunos, você tem que ser um aluno diferenciado. A maioria, aí voltando um pouco daquilo que a gente estava falando, dos 10% que estão realmente preparados, apenas 1%, né, realmente se preparam de uma forma adequada. Então você vai estar à frente de 99%. Por quê? Porque você, além de ter se preparado, ser um aluno comprometido, além de você estudar, você também agora está se preparando, então vai usar técnicas e você vai sair desse meio, dessa média comum que representa aí esse grande percentual dos estudantes que, embora estudem, mas não utilizam as técnicas. Então, eles acabam estudando alguma coisa, mas vai perdendo outras também. Se o certame não exigir tanto conteúdo, eles acabam sendo aprovados. Outra possibilidade, são algumas possibilidades, mas aí você vai depender dessas possibilidades. Uma outra possibilidade, de cair muitas questões que ele sabe, que ele tem conhecimento, né? Então, é uma outra possibilidade. Tem um ditado que fala assim, um ditado que é um pouco, concurso é sorte. É sorte de cair a questão que você sabe. Então, quanto mais você estudar, mais você vai ter sorte, né? E exatamente. Se você estudar bem e saber mais conteúdo, com certeza as questões que vão cair exatamente o que você sabe, né? Porque você vai saber muita coisa. Tá bom? Então, esse aqui é o segundo gráfico para vocês entenderem o que acontece com o aluno. A maioria dos alunos que estudam, que estão estudando, estão se empenhando, mas sem as técnicas. Agora vamos passar para o terceiro gráfico, que é um aluno que estuda com técnica. Veja só o que acontece. Aqui, deixa aí. Bem, esse aqui é o desempenho de um aluno que realmente se prepara. Se você se preparar, esse que foi feito com um aluno que nós tivemos, que ele começou a estudar com técnicas, tá bom? Então ele não teve tanto aquele efeito Magu, porque o primeiro certame também que ele foi fazer, ele já tinha estudado, já estava mais ou menos estudado há um mês. E aí continuou firme, foi um aluno que fez para a carreira policial. E você vê que o gráfico dele foi muito interessante. Eu pego esse gráfico aqui, foi bastante interessante. Depois eu vou fazer a análise também do gráfico de cada um. É lógico, de quem quiser, porque depois que a pessoa é aprovada, eu faço algumas perguntas, como é que ela estudou, como é que ela começou. Algumas pessoas já começam, estou começando a estudar agora, eu já estou estudando há 6 meses. Então a gente faz uma análise assim, de cada um, lógico, de quem quiser também colaborar. Mas eu tenho certeza que vocês vão ser aprovados aí bem rapidamente. A gente vai também conversar bastante com vocês ainda. Bem, aí o que acontece? A pessoa não vai perdendo conteúdo. Ela vai assimilando e vai guardando aquele conteúdo com técnicas. Chegou um certame, ele fez um certame aqui com 3 meses, quase perto de 3 meses. Ele foi até aprovado, mas ficou abaixo da linha de corte do número de vagas e não foi chamado. Mas continuou estudando, teve um outro concurso numa cidade próxima dele e ele foi aprovado. Então é isso, a diferença está aqui, a diferença de você estudar com técnica. E aí vem a resposta da nossa aula. Por que eu tenho tanta certeza que você vai ser aprovado? Porque você está nesse gráfico aqui. Você é uma pessoa que está se dedicando, você está fazendo um curso para ser aprovado.
você vai utilizar técnicas, você vai utilizar o que é de melhor para não perder conteúdo. Você nunca vai perder nenhum conteúdo? Não, não é assim. É lógico, a gente acaba perdendo pelo próprio dia a dia, pelo cansaço, mas muita coisa, o principal você vai assimilar, tá bom? Então, essa é a resposta. Agora eu pergunto para você agora tem alguma dúvida que você vai ser aprovado? Então, você entendeu agora por que eu tenho tanta certeza que você vai ser aprovado? Para você tirar ainda mais essa dúvida, vamos considerar, fazer uma questão aqui numérica mesmo, vamos considerar um certame em que a relação candidato-vaga seja de 100. Então, nesse concurso, se houver 100 vagas, nós teremos 10 mil inscritos, não é isso? Então, vamos considerar aqui 10 mil inscritos. Desses 10 mil inscritos, como nós falamos no início, e esses dados são realmente estatísticos, comprovados, apenas ali em torno de 10% realmente se dedicam. Mas não, como se não bastasse os 10% se dedicam, há uma abstenção de praticamente ali 15%, vamos considerar 15% de abstenção no certame. Então vão sobrar 8.500 candidatos que realmente vão fazer a prova, e desses 8.500, apenas 10% que realmente estudam. Mas aí tem um outro detalhe. Desses 10%, menos de 1% eles realmente estudam com técnicas, considerando o total de 100%. Apenas porque os 10% que eles consideram que estudam, pegam os livros e estão naqueles patamares, nesses dois grupos aqui, ó. Ou que estudam por livros, por apostilas, ou então em cursinhos, que são muito bons, né? É importante, mas sem técnicas. As pessoas que realmente utilizam, associam esses estudos com técnicas é apenas 1%. Então, se a gente considerar todo esse quantitativo aqui, nós teríamos dentro de 8.500, se nós considerarmos 1%, que às vezes nem chega a esse patamar, nós teríamos apenas 85 candidatos que realmente se preparam de uma forma adequada. Considerando que o certame, como nós falamos, tem 100 vagas, com certeza você vai estar dentro, vai ser aprovado, vai ser convocado e vai estar aqui contando a sua história para nós. Agora, lógico, você tem que utilizar as técnicas, você tem que fazer, como nós demos aquele exemplo, aqui a nota de corte, né? Vamos dizer aqui a nota de corte, e aqui o aluno. Esse aqui é o aluno que não utiliza as técnicas. Ele vai ficar aqui na fase sempre ali do quase. Você tem que fazer parte desse grupo aqui, ó, que utiliza técnicas, não perde conteúdo, é esse grupo que é 1%. Porque se você fizer parte desse 1%, você vai estar também dentro aqui, ó, dos 85 e vai ser aprovado. Tá bom? Não se preocupe, como eu falei com aquela questão do efeito Magu, né? É normal para quem está começando a estudar e já fez um certame e depois faz outro certame e tira uma nota inferior. Não tem problema, é um fenômeno natural do concurso público. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui, assistir essa aula, e nós vamos agora também passar para uma outra aula, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.